Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. 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 Para sempre. Senhor, nós entregamos o nosso coração diante de Ti nessa noite. Ah, Deus, escuta o nosso coração nessa noite. Ministra o nosso coração. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Aleluia. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades. Que ela marque o nosso coração. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um abraço nesse irmão perto de você. Sente no seu lugar. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Essa é a casa do nosso Deus. Essa é a casa do nosso Pai. É aqui que Ele ministra. É aqui que Ele se manifesta. É aqui que experimentamos o seu poder. É aqui que temos comunhão. É aqui que temos a oportunidade de estar juntos. Hoje as nossas crianças vão ficar por aqui, então os papais me ajudem aí, tá? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 9, nós vamos ler apenas o verso 9 e o verso 10, um texto bem conhecido. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Tem lugar, gente. Quem está em pé, ó, 2 lugares aqui, 2 lugares aqui, um lugar ali, um lugar ali. Tem 2 lugares aqui, 2 lugares aqui, tem um lugar aqui. Vem para cá, não precisa você ficar em pé não, pode vir. Vem, meninos estão aí atrás, deixa só os obreiros aí, pessoal da mídia, tem lugar para vocês. Queridos, nessa noite eu gostaria de conversar com você sobre a maior necessidade que a igreja tem, que nós temos, seres humanos, pessoas. Gostaria de conversar com você sobre a graça de Deus. Se nós pudéssemos definir graça de Deus, a graça de Deus é um presente. Um presente que é dado de graça, embora não tenha sido de graça. Ela custou tudo de Cristo. Ela custou tudo de Jesus. A graça suficiente, ela é o que nos mantém vivos. É o que nos mantém de pé. É o que nos sustenta. E o apóstolo Paulo entendeu isto. Ele, quando escreve essa carta para essa igreja, ele está apresentando para essa igreja a sua dor. Ele está dizendo para essa igreja o seu testemunho de dor, o seu testemunho de desespero. Ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu já pedi ao Senhor para me livrar de um espinho que eu tenho na minha vida, de algo que me incomoda. Não sei se você já teve um espinho no dedo, ou no pé, ou na mão, e como aquilo incomoda. E Paulo usa essa metáfora para dizer que havia um espinho na sua carne, na sua vida, e que aquilo incomodava sobremaneira. E ele estava dizendo: eu já orei, eu já pedi, eu já clamei ao Senhor, mas esse sofrimento, esse espinho, isso que me fere, isso que me machuca, não me deixa. Eu não consigo me livrar disso. E é nesse contexto que Jesus, conversando com Paulo, vai dizer para ele o que está escrito ali. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Irmãos, que palavra difícil, que palavra forte. Como alguém pode dizer para uma igreja, é como se o pastor da igreja chegasse aqui: irmãos, a gente a partir de hoje tem que entender que a gente tem que ficar satisfeito com os problemas, a gente tem que ficar satisfeito com as lutas. A pregação que a gente ouve hoje por aí não é esta. A gente ouve uma pregação que diz assim: Deus vai te dar a vitória, não é verdade? E Ele dá a vitória, amém ou não? Só que nós precisamos entender que a vitória é um processo onde você está saindo de um lugar de luta, de batalha, de contenda, para entrar num ambiente de vitória, de conquista, de sucesso. Só que as pessoas não entendem mais o processo. Todo mundo quer viver uma vida de bem-estar o tempo todo. É impossível viver uma vida de bem-estar o tempo todo. Sabe quem já fez aquele exame de eletrocardiograma? Quem fazia na gente era a irmã Aparecida, né? Lá no pronto-socorro. Deita a gente lá naquela máquina e daqui a pouco lá no papel começa uma linha a subir e a descer, a subir, a descer, a subir, a descer. E aí quando o médico olha, ele diz assim: está tudo ok, seu coração está batendo ok. Irmão, sabe, a vida da gente ela é exatamente daquela mesma forma. Existem momentos de cume do monte, existem momentos de altura, existe momento em que você está no alto, mas existe momento em que você está no vale da sombra da morte, existem momentos em que você está num lugar de sequidão, de dificuldade. Essa linha, ela não pode ser interrompida, ela não pode parar. A vida da gente é feita de agruras, desesperos, problemas, traumas, fracassos, angústias, mas ela também é feita de vitórias, sucessos, de graça de Deus, nos sustentando nos momentos de maior dificuldade. O problema é que existe uma procura incansável do ser humano por uma saciedade em todas as áreas da sua vida. A gente quer saciar. Sabe, a nossa alma, ela fica o tempo todo com fome, com sede, com ânsia, com expectativas. Nossas emoções estão sempre querendo algo, desejando algo, procurando algo. Sabe, a gente é insaciável. Fisicamente, a gente nunca está satisfeito. Você já observou? Quem tem cabelo liso, enrola. Quem tem cabelo enrolado, alisa. Quem ficou careca, não é peruca mais, falam, é prótese, né? Prótese capilar, implante capilar. Quem tem cabelo e quer ficar careca. Quem é magro, quer ficar forte. Não vou dizer que quer ficar gordo, né? Porque eu acho que não. Mas quem é gordo quer ficar magro. Nós nunca estamos satisfeitos. Se tem uma casa e ela está pintada de azul, a gente quer pintar de amarelo. Quando eu puder eu vou mudar essa fachada. Quando eu puder eu quero mudar esse travesseiro, esse colchão. Nós nunca estamos satisfeitos com as coisas. Há uma busca insaciável. E aí a pergunta é: onde está essa nossa suficiência? Onde nós vamos encontrar isso? Talvez alguém pense: quando eu ganhar muito dinheiro. Ei, gente, eu conheço gente que tem muito, mas muito dinheiro, mas não é feliz, mas não está em paz, mas não tem graça. Talvez quando eu concluir a minha faculdade, quando eu completar os meus estudos. Ei, eu conheço gente que é PhD, que é pós-graduado, que fez uma série de cursos, que é doutor, mas que na verdade não encontrou a suficiência. Onde saciamos todos esses nossos anseios? A resposta a essas perguntas determina quem é o seu Deus. Hoje, a gente depois do almoço deitou para descansar um pouquinho e a Carla estava olhando a rede social de uma dessas influencers famosinhas aí. E eu disse assim: minha filha, como a pessoa pode viver uma vida tão fútil? E sabe, são milhares, eu acredito que essa pessoa em questão, milhões de pessoas a seguem. Você entende essa expressão, seguidores?
que está tão comum nessa linguagem digital desse tempo? Seguidores. Ela tem milhões de seguidores e sabe, ela apresenta a sua vida de futilidades, ela apresenta a sua vida de coisas superficiais, ela apresenta o seu corpo exposto de uma forma, sabe, assim, me permita até dizer, ridícula. E aí essa pessoa que tem milhões de milhares de seguidores se torna uma referência, um padrão. E as pessoas estão olhando ali pela tela do celular e estão procurando uma identidade. Elas querem se parecer com algo, elas querem uma referência. Elas estão construindo em si mesmas algo que elas nem sabem o que é. E olhe para mim, Jesus disse assim uma vez: sejam santos como eu sou santo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: sejam parecidos comigo. Jesus estava dizendo assim, que eu seja uma referência para vocês. Que eu seja uma referência para vocês. Paulo entendeu isso e passou a viver exclusivamente da graça desse Deus, por encontrar nela toda a sua suficiência. Ele entendeu que a graça de Deus era bastante. Ele não precisava de outras coisas. As outras coisas são coisas periféricas, são coisas que nos serão adicionadas em decorrência de eu viver uma vida procurando ser parecido com o maior e melhor exemplo de toda a história da humanidade, a pessoa do Cristo, o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a sua referência, eu sou o seu padrão, eu não sou um artista midiático, eu não sou um influencer digital, não, eu sou aquele que mudou o calendário, que virou a história, que entregou a si mesmo e morreu, e depois de 3 dias ressuscitou e foi ao inferno e arrancou das chaves do inferno a vida, e você não vai mais morrer eternamente, porque Jesus te garantiu vida e vida eterna. Pastor, como eu faço para alcançar isso? Ei, é só crer nele, é só se submeter a esta graça. Eu dou sempre esse exemplo aqui. Quando a gente é criança, a gente toma um banho fake. Quem já tomou banho fake quando era criança? A mamãe falava: vai tomar banho, menino. E a gente vinha no nosso tempo não tinha essa coisa das crianças ficarem o tempo todo no celular, a gente brincava na rua, não era assim? Se sujava todo, bola, pique isso, pique aquilo, bandeira, lata, tudo que você pensava virava brinquedo, né? E a gente ia para a rua, e quando chegava de tardinha, no entardecer, quase anoitecendo, a mamãe chegava do portão e gritava o nome da gente, e falava: vem para dentro, vem tomar banho, daqui a pouco seu pai vai chegar. E quando o pai chegava, tinha que ver o menino arrumadinho, cheiroso, já jantado, já com tudo certo. E aí a mamãe gritava e mandava a gente tomar banho, e eu ia para o chuveiro, abria o chuveiro, água não muito quente, e a gente tomava aquele banho fake, né? Molhava as mãos, molhava os pés, pegava um pouco de água, jogava na cabeça, molhava o cabelo e saía: mãe, acabei. Ainda pegava a toalha nova, limpa, que ela tinha pego, e esfregava naquele corpo suado, cheio de caraca, com esse cordão assim, ó. E a mãe fala: você tomou banho? Deixa eu ver. E a mãe, quando faz uma inspeção, é diferente, né? Ela dá aquela cheirada assim: não, peraí, levanta o pescoço. Eu não sabia o que ela procurava quando ela empurrava a minha cabeça para cima, mas eram os cordãozinhos de caraca. E aí ela falava assim: volta para lá, vai tomar um banho direito, que depois eu vou conferir. A graça de Deus é algo muito parecido com isto. Deus disse assim: olha, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, a minha graça é para você e ela é suficiente. Então entra debaixo da graça, entra debaixo do chuveirão da graça. Aí sabe o que a gente faz na nossa vida com Deus? A gente vai assim, ó: ah não, eu vou molhar o pezinho na graça,
Eu vou molhar a mãozinha na graça. Eu vou fazer de conta que tomei um banho, vou até molhar o cabelo e vou sair lá fora e as pessoas vão olhar e vão achar que eu tomei banho. Mas na verdade o pescoço está cheio de caraca, na verdade está suado, na verdade não lavou o que precisava lavar. Você na verdade não tomou banho de graça nenhuma. Você acha que está debaixo da graça, mas a graça não te foi suficiente, porque uma graça completa é uma graça que te lava por inteiro. Paulo entendeu isso. E eu lembro que a mamãe entrava, eu já tinha tomado um banho, e mesmo eu tendo entrado debaixo da água, e mesmo eu tendo entrado e esfregado, e tentado tomar o banho do meu jeito, a mamãe ainda conseguia ter que caprichar alguma coisa. Ela pegava aquela bucha da roça, sabe aquela bucha da roça? Que fica secando em cima do telhado, ela vinha com aquela bucha seca e caprichava no sabão de coco, e ia no pé da gente, e ia em determinados lugares que eu sei lá, eu acho que a gente não alcançava, e ela esfregava, e ela dava aquele capricho na gente, e ela falava assim, agora sim. E quando eu saía, ela ia e passava um perfuminho, penteava o cabelo, falava, senta lá que eu já vou botar a sua janta, que daqui a pouco o seu pai vai chegar. Você está pronto, você está debaixo da graça, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você entendeu quando estou falando de tomar banho, amém? Paulo entendeu isso. Coloca para mim, filha, por favor, o versículo de número 9. Na sua parte A. Ele diz assim, minha graça é suficiente, ou minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a primeira verdade que a gente precisa entender para construir uma vida debaixo da graça, é que a graça é suficiente quando todos os meus vazios e fraquezas são supridos pelo Senhor. Sabe aquele vazio? Sabe aquela fraqueza? Sabe aquela dor? Sabe aquela angústia? Sabe aquele medo? Sabe aquela dificuldade? Sabe aquele buraco no peito, e você já tentou colocar um monte de coisa lá, mas nada se encaixa como precisa se encaixar? A resposta está aqui. O Senhor disse, a minha graça é suficiente para você. Irmão, nós estamos falando de Paulo. Ei, olhe para mim. Sabe o que Paulo viveu? Esse homem aqui, ele foi levado, a Bíblia diz, ao terceiro céu. O que nós teologicamente entendemos com isso? Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo, ele não ficou apenas no céu atmosférico. Paulo, ele não ficou no céu do cosmos, onde estão os planetas, as galáxias. Paulo entrou num céu que a Bíblia chama de eternidade. Deus o levou até esse céu arrebatado, e ele viu coisas que ele diz na palavra, depois você lê alguns capítulos antes desse que nós estamos lendo, ele diz que são insondáveis, não dava para falar. Quando Paulo retorna dessa experiência, de Deus tê-lo levado num arrebatamento até o terceiro céu, Paulo começa a se ensoberbecer. Vocês não sabem onde eu fui, vocês não sabem o que eu vi, vocês não sabem o que eu experimentei, vocês não sabem o que eu enxerguei quando eu visitei o terceiro céu. Aí Deus vai e coloca um espinho. Ninguém sabe que espinho é esse. Especulações teológicas para todos os lados. Tem gente que acha que era uma enfermidade, tem gente que acha que era uma luta emocional, alguns falam que era depressão, outros falam que era no aspecto sexual, mas a Bíblia não fala o que era, só era uma coisa que machucava ele todo dia. Tanto que no texto ele vai dizer que esse espinho era como um enviado de Satanás, que o esbofeteava todos os dias. Ele falava, eu não consigo, eu já orei, eu já pedi, mas essa coisa não me deixa, essa coisa não me larga. E aí Jesus vem e diz assim, está vendo esse teu vazio, está vendo essa tua fraqueza? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Posso dizer uma coisa para você? Não tem machão, não tem mulher maravilha que diga, eu sou forte o suficiente para experimentar a suficiência na vida. Ei, não tem. A gente continua vivendo uma vida de procura disto. E aí Jesus vem e diz assim, deixa comigo.
deixa que eu cuido, deixa que eu zelo, deixa que eu tomo conta daquilo que você não dá conta. Ei, olhe para mim, pare de querer dar conta do que não é da sua conta. Deixe Jesus cuidar das coisas que você não tem condições de cuidar. Senão você vai morrer tentando e não vai conseguir. Deixe Ele ser suficiente e se aperfeiçoar onde você é fraco. Na parte B, o texto diz assim: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A graça, a construção dessa graça em mim, ela é suficiente para produzir em mim a glória e o contentamento de manifestar o poder de Deus. Então, se é problema, amém. Se é luta, amém também. Se é uma adversidade que está chegando, amém, porque eu não estou sozinho. Você pode cutucar alguém perto de você e dizer para ele: ei, você não está sozinho. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. A graça de Deus, ela é uma ferramenta de suportar. Ninguém dá conta sozinho. E aí Paulo entende isso e diz: então eu vou achar bom, então eu vou me gloriar e eu vou ficar alegre com as minhas fraquezas. Sabe, a igreja, ela fez uma leitura inversa disso, e a vida inteira a gente aprendeu que se você errar, você é digno de ser condenado. Não é assim? Ah, você é pecador, afaste-se de mim, pecador, porque eu sou santo. Será que isso existe, queridos? Será que isso existe em algum lugar? Será que realmente existe um mais santo que o outro? O que a Bíblia está dizendo é que Paulo entendeu que, embora ele tivesse ido num lugar onde nenhum outro homem foi, ele entendeu que ele era tão humano, tão falho, tão necessitado, tão carente do amor e do poder de Deus, como qualquer outro ser humano. Eu não sei você, mas eu não sei o que seria de mim se não fosse a graça do Eterno. Eu não sei onde eu estaria se não fosse a graça do Senhor. Porque as coisas que vêm em decorrência da graça. Vem por causa da graça. É a graça que supre todas as outras coisas. Sabe, o tempo que você diz assim: não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o meu. Ei, deixe Jesus fazer por você. Vai dar menos trabalho, vai te cansar menos, e vai ser mais suficiente, você vai ter mais paz. Você está aqui comigo, amém? Terceiro lugar, o verso 10 vai dizer assim: por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ei, irmãos, isso aqui é contraditório. Quem fica alegre com esse tipo de situação? Quem fica alegre diante de um cenário desse? Quem fica alegre quando está fraco? Quem fica alegre quando é insultado? Quem fica alegre quando está passando uma necessidade? Quem fica alegre quando está perseguido? Quem fica alegre quando está angustiado? O que Paulo está ensinando para nós? Que a graça de Deus, ela é uma ferramenta que me prepara para atravessar pelas adversidades da vida, para que eu alcance um lugar em Deus. Sabe, talvez para uma criança como essa: Natan, vem cá, para você me ajudar numa coisa. Ajuda o pastor a pregar hoje. Talvez para o Natan, por ele ser pequeno, ele não consiga fazer algumas coisas, por causa do seu tamanho. Talvez se eu diga para ele: sobe aqui. É pequeno, mas é ágil. E talvez ele tenha algumas dificuldades. Mas a graça de Deus, ela é um lugar. Preste seu braço aqui. Sobe aí. Pode subir. Isso. A graça de Deus, ela é um lugar. Em Cristo. Agora o Natan não está mais sozinho. Ele está em alguém. É uma pessoa. Sabe, irmãos, não é ser crente. Você está me entendendo nisso aqui? Não é ir na igreja domingo de noite.
Não é participar de um culto uma vez ou outra para fazer uma sessão do descarrego. É um lugar em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A vida que agora essa pessoa vive, ele não vive mais nele, o Natan não vive mais nele, mas agora ele está em Cristo. Então se Cristo vai para a direita, ele também vai para a direita, porque ele não tem vontade própria, a vontade dele está submetida a Cristo. Se ele vai para a esquerda, ele vai porque Cristo está indo para a esquerda. Ele encontrou um lugar na graça que faz com que ele agora não tenha mais uma vontade própria, ele vive a vontade do próprio Cristo. Você entende isso? E o que ele não conseguiria, ele agora consegue, porque quem o conduz é o próprio Jesus. Você entende isso aqui? É isso que Paulo está dizendo. Obrigado, Natan. Palmas para o Natan. Fera. Valeu. Você arrancou o microfone. E agora? Cadê o imã? Vê se tu acha aí. Nós precisamos entender isso, queridos. Sei lá. Tecnologia. Caiu de novo? A graça é suficiente. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro em fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. A graça é suficiente quando, por amor de Cristo, eu me alegro até nas coisas que são inalegráveis. Eu não sei nem se essa palavra existe. Eu encontro alegria na adversidade, na luta. Sabe por quê? Porque eu sei onde eu estou. Eu sei onde eu estou. É Cristo que me conduz, é Cristo que me sustenta, é Cristo que está comigo, é Cristo que me ajuda. Por isso é que a gente não encontra essa alegria numa festa, por isso é que a gente não encontra esse suprimento num relacionamento. Não adianta, não vai ser a esposa, não vai ser o marido, não vai ser o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, não vai ser o emprego. Sabe, tem gente que não consegue suficiência em lugar nenhum, não é na droga, não é na bebida, não é no vício, não é nas paixões, não, esse lugar tem um nome, é Cristo, é a graça, é a pessoa da graça de Deus, e Ele está disponível. Sabe, a impressão que tenho nesses dias, nesse tempo em que se aproxima a vinda do Messias, é que as pessoas estão olhando um Jesus distante, um Jesus inacessível, mas o que a palavra está dizendo é que Ele está perto. O texto termina dizendo, verso 10, a parte B: pois quando sou fraco, é que sou forte. Por que a gente está dizendo isso? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Não é, meu irmão, que você tem que andar por aí pecando. O próprio Paulo vai falar isso, escrevendo aos Romanos. Então eu vou pecar bastante para que a graça de Deus cresça na minha vida. Não é isso. Quando você está debaixo da graça de Deus, a graça, ela vai te transformando. A graça, ela vai te tirando o prazer pelas coisas da carne, pelo mundo, pelas paixões pessoais. Vai te tirando a satisfação nas coisas que na verdade não te satisfazem, porque você começa a alcançar uma plenitude, você começa a alcançar algo sobrenatural, você começa a alcançar algo em Deus que nada na vida deu a você, e agora você está suficientemente pleno, porque você está em Jesus. Pastor, como é que faz para viver isso? Porque quando o senhor lê esse texto, eu sou esse cara, eu estou fraco, mas eu quero ser forte em Cristo. Sabe, talvez alguém te diga, você tem que ser membro da igreja. Eu conheço gente que é membro de igreja há 100 anos e que ainda não entendeu a graça de Deus. Continua lavando só o pé, a mão e molhando o cabelo, mas continua sem experimentar a graça plena do Senhor Jesus. Eu não sei vocês, mas não foram poucas as vezes que Jesus me pegou pela orelha, me levou para debaixo da graça e me deu um banho de bucha do mato. Mas sabe por quê? Porque como a minha mãe fazia, Ele se preocupa comigo. Como a minha mãe fazia, Ele se preocupa em me deixar limpo. A Bíblia diz que Ele me limpa e eu ficarei mais branco do que a neve.
A Bíblia diz que o seu sangue me restaura de uma forma tão poderosa que todas as minhas imundícias são extirpadas da minha vida. É um processo. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Muitas pessoas estão esperando um Jesus que as sequestre. Muitas pessoas estão esperando um Jesus que as roube, que as alcance, sabe, dentro de suas cavernas, dentro de seus quartos escuros, dentro das suas solidões. Jesus não vai fazer isso. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Eu estarei com você e você comigo. Há uma mutualidade aí. Eu com Jesus e Jesus comigo. Há uma escolha aí. Eu andando com Ele e Ele comigo. Fraquinho, com luta, com dificuldade, com pesares, com adversidades, com paixões humanas, com desejos carnais, que eu tento vencer e não consigo, com, sabe, coisas que vêm sobre mim, com o inferno inteiro, o mundo lá fora, as situações, as perseguições, está vindo tudo sobre mim, mas Jesus é comigo, a graça dele me basta. Por isso é que apesar das minhas fraquezas, eu me sinto forte, porque Ele é forte. Por isso é que eu consigo construir esse lugar em Deus. Enquanto nós estivermos numa disputa com Deus para decidir quem cuida melhor das nossas vidas, nós sempre sairemos perdendo. Sabe, tem muita gente que diz assim: tá bom, Jesus, tá bom, já fui na igreja domingo, agora segunda-feira deixa comigo. Sabe o que vai acontecer nessa segunda-feira? Vai dar errado. O segredo é dizer: Senhor, vem comigo para essa segunda-feira. Vem comigo para mais uma semana, vem comigo para mais uma jornada, vem comigo para mais uma luta, porque eu sou fraco, mas Ele é forte, a graça dEle é suficiente. Mas quando nós descansamos nele, e em sua infinita graça, nós fluímos debaixo das suas misericórdias, até a eternidade. Você sabe o que é uma igreja? Não é um amontoado de santos. Uma igreja é um amontoado de pecadores lutando contra o pecado, tentando melhorar, tentando ser mais parecido com Jesus. Talvez um olhando para o pescoço do outro e dizer: tu não tomou banho direito não, hein? Aí o outro olha para o seu e fala: você também não, seu pescoço também está com caraca. É tempo de nós entrarmos debaixo da graça e experimentarmos uma graça suficiente, que vai suprir todas as nossas necessidades. Sabe, irmãos, hoje, logo depois do período de louvor, eu senti de Deus de começar a liberar essa palavra sobre a sua vida com um objetivo. Eu não sei vocês, mas não são poucos os momentos na minha vida em que eu me sinto fraco. Tem dias que eu me ajoelho diante do Senhor e digo assim: Senhor, eu não vou aguentar. Está pesado para mim, Senhor. Pastor, mas o Senhor pastor? É, de verdade. Tem dias que parece que a gente vai morrer, porque a gente não sente suficiência. E eu queria dizer a vocês que eu, Renato, queria ser a primeira pessoa nessa noite a vir aqui à frente e dizer: eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu preciso da graça de Deus para viver. Eu dependo da graça de Deus para viver. Eu queria ser o primeiro a responder a esse apelo, a essa pergunta. Você quer entrar debaixo dessa graça? Você quer experimentar essa graça? Eu queria te convidar também a entregar o seu coração e vir aqui à frente.
para a gente orar juntos. Só para a gente orar juntos. Não, eu não estou te convidando para ser crente. Não, eu não estou te convidando para ser membro dessa igreja. Isso pode até acontecer como consequência. Mas eu estou convidando você para dizer para Jesus que você precisa da graça, como eu, o Juliano e a Júlia precisamos. Se você precisa da graça, se você quer entrar debaixo desse chuveiro hoje, deixar o Senhor te dar aquela geral, o momento é agora. Esse é o seu momento, o nosso momento, de dizer: eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Dá mais um passinho para frente. Tem bastante gente chegando. Sabe, ninguém vai pôr a mão na sua cabeça. Ninguém vai orar por você. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela nos livela. Essa palavra, ela mostra que somos todos iguais. Estamos todos na mesma condição. Todos nós precisamos de um Deus que mude a nossa história. Eu não sei qual o tamanho da sua dor, não sei se ela é maior ou menor do que a minha. Eu só sei que existe um Deus suficiente, uma graça suficiente para mim e para você. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você também pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu acredito que essa atitude física, prática, é uma maneira de você dizer: eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que essa graça me alcance de uma forma especial. Eu tenho me sentido tão fraquinho, tão fraquinha. Eu tenho me sentido tão sozinho, tão sozinha. Senhor, vem com a tua graça e me visita de uma forma especial. Toca a minha vida. Toca a minha vida. Vem com a tua graça. Feche seus olhos. Se enquanto estivermos cantando, você que ficou sentado, sentiu o desejo de vir, pode vir. Não se acanhe. Não se acanhe. A graça está disponível para os fracos. A graça está disponível para os frágeis. Vem com a tua graça, Senhor. Vem com a tua graça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Ah, Senhor, precisamos da Tua graça. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Ah, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça. Ah, Senhor, só Tua graça. Só Tua graça, só Tua graça. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Me basta e Tua presença é o meu prazer. Ah, Senhor, a Tua graça é o nosso prazer. A Tua graça é o que precisamos para poder continuar, prevalecer. Jesus, se algum de nós não teve coragem de levantar do lugar e vir aqui à frente,
mas está precisando de uma porção especial da tua graça, alcança-nos mesmo assentado no lugar onde ficamos. Deus, que cada um de nós que estamos aqui à frente, diante do teu altar, possamos de verdade estar apresentando o nosso coração diante do Senhor, porque às vezes a gente se sente tão fraquinho, a gente se sente tão incapaz e insuficientes para construir alguma coisa em nós, no outro, na vida. Mas como Paulo orou, nós oramos dizendo: Senhor, nós não estamos conseguindo sozinhos, e queremos ouvir do Senhor a mesma palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Por isso, o Senhor nos ensina a encontrar alegria e contentamento até mesmo nas dificuldades, nas angústias, nas perseguições, nas aflições, nas lutas, nos problemas, nos pecados, nas angústias. Meu Deus, ajuda a gente, porque sabe, nós não somos santos, nós não somos suficientes. É a tua graça que completa o nosso vazio, é a tua graça que completa a nossa insuficiência, a incapacidade. Como somos pequenos, como somos falhos, mas é o Senhor. A glória é tua, o poder é teu, nós não somos nada sem ti. Nós não somos nada sem ti, Jesus. Nós não somos nada sem ti. Tudo que precisamos é viver em tua presença. Não é um culto, não é uma reunião, não é uma oração, mas é um lugar onde possamos ser conduzidos por ti para onde quer que formos ou o que quer que façamos. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Senhor, é nesse lugar que nós queremos entrar. Tua presença é meu prazer. Senhor, é na tua presença que nós queremos entrar. Você que está sentado, você pode ficar de pé no seu lugar e cantar isso. Fique de pé e cante junto conosco. Senhor, tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença nos leva para esse lugar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós queremos a tua presença, Senhor. Tua presença. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. E tua presença é o meu prazer. Só tua graça é o meu prazer. Só tua graça me basta. E tua prazer. Nos ajuda, Senhor, a encontrar esse lugar de prazer apesar das lutas e fraquezas. Encontrar a tua força em meio à nossa fraqueza, à nossa sequidão, à nossa pequenez. Nos ajuda em todos os dias da nossa vida, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Você pode abraçar aí uma pessoa do seu lado e dizer: a graça do Senhor é sobre a tua vida. A graça do Senhor é sobre a tua vida. Diga isso para alguém. A graça do Senhor é sobre a sua vida. Ela é suficiente. Ela é suficiente. E aí você pode voltar para o seu lugar, sentar-se no seu lugar.